Olá, sétimo ano, tudo bem? Bom dia a todos, espero que estejam bem. A gente está tendo que se reinventar, né, para poder fazer essas aulas para vocês devido ao que está acontecendo. E hoje a gente vai falar de Império e Cafeicultura, que está na página 53. Vamos lá, a gente vai analisar espacialmente, geograficamente, a produção de café entre os séculos 19 e 20. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando geograficamente e espacialmente? Porque em história também vocês aprendem sobre a cafeicultura, só que com outro viés. O nosso viés é espacial e geográfico, ok? Vamos lá, a cafeicultura ela teve início aonde? No Vale do Paraíba, aqui pertinho da gente, né, no interior do Rio de Janeiro. E posteriormente ela foi expandida para outras regiões brasileiras. Ela sai do Vale do Paraíba e vai para a região centro-oeste do Brasil, né? É a chamada Terra Roxa pelos imigrantes. Quando ela começou aqui no Vale do Paraíba, qual era o tipo de mão de obra principalmente utilizada? Era mão de obra escrava, né? O trabalho escravo. E quando ela se expande, vai para a região centro-oeste do Brasil, ali já na divisa com, no finalzinho ali do interior, ali no interior de São Paulo, indo para o centro-oeste, já não é mais a mão de obra escrava. Aí passa a ser a mão de obra de quem? Do imigrante, que vem de fora, num contexto de Primeira Guerra Mundial, estimulado pelo governo brasileiro de ocupar as terras brasileiras para substituir essa mão de obra escrava, já que tinha havido, nesse caso, a abolição da escravatura. Tá? Então, a cafeicultura, espacialmente, entre os séculos 19 e 20, ela tem um aumento da sua produção espacial. Ela sai do Vale do Paraíba e vai para a região do Oeste Paulista, nas chamadas terras roxas. Eu vou incluir junto com isso um vídeo para vocês estarem dando uma olhada, junto com esse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Esse conteúdo ele tem meia página na página 53 e menos de meia página na página 54. Preciso que vocês também dêem uma olhada no que está nessas duas páginas, tá? Dê uma lida. Qual foi o impacto principal que a cafeicultura causou nessas regiões? Principalmente o esgotamento do solo, tá? Essa é a principal característica negativa, né? Podemos dizer assim, da cafeicultura no Brasil. A cafeicultura é uma cultura permanente, ela acontece o ano inteiro, então o esgotamento do solo foi um problema. Inclusive aqui na Floresta da Tijuca, não sei se vocês já conhecem, já foram lá, é uma floresta que ela já teve esse problema. O café também ele foi uma atividade produtiva aqui no Rio de Janeiro, né? Na época do Império. E isso causou um esgotamento de solo e um problema de recurso hídrico, ou seja, as pessoas naquela época tinham falta d'água. Então foi feito um planejamento de reflorestamento da Floresta da Tijuca para recuperar os corpos hídricos e novamente a água voltar a surgir, né, que é uma necessidade para as populações. Após isso, a gente tem também na página 54 a Primeira República, né? A gente sai de Império, vai para a Primeira República, que vocês aprendem história, e aí a gente muda o ciclo. A gente vai para borracha, café e industrialização. São 3 ciclos aqui. A borracha ela acontece principalmente aonde? Na região da Amazônia, tá? A borracha é um gênero agrícola, podemos dizer assim, que deu muito certo no sudeste da Ásia, mas aí eles fizeram um teste e deu certo aqui na Amazônia também.
E naquela época, as indústrias automobilísticas usavam muito a borracha, principalmente para fazer os pneus, né? Mas a borracha ela tem também ela gera também outros produtos, tá? O café, como eu falei, e a industrialização. O que é a industrialização? São as fábricas, né? É o setor fabril. Na verdade, toda aquela produção do café no período imperial, ele foi transferido para a industrialização. A gente sai de um período de café, o café brasileiro ele era muito valorizado, até hoje, né? Ele é muito valorizado fora do Brasil. São os chamados blends, são as misturas de café, né? E o café, então, toda a renda do café gerou a industrialização. E nesse contexto de Primeira República, que vem a borracha, o café e a industrialização, a gente tem um problema sério de concentração fundiária. O que é isso? São grandes terras, é a aquisição de grandes terras na mão de alguns proprietários. Isso, na verdade, vem do período histórico do Brasil. Isso vem lá da doação das terras no período das Sesmarias. Tá? Então, para ficar claro, a borracha ela se desenvolve principalmente na região norte do Brasil, que ela é muito de área alagada. Como lá na região norte tem muitos rios, né? Se adaptou muito bem à produção de borracha nessa região. Bom, outra coisa que é importante falar é que entre a produção de café e a industrialização, a gente teve uma crise em 1929. Até esse momento, o Brasil ele não tinha indústria suficiente, autossuficiente. Ele tinha que estar sempre exportando, sempre comprando de outros países. Quando tem essa quebra da Bolsa de Valores em 1929, o Brasil ele fica extremamente pessimista, porque ele dependia da importação de alguns produtos, inclusive para poder desenvolver a agricultura. Então é a partir desse momento, com essa grande crise, né, que o Brasil começa a se industrializar. Então o que os governos daquela época fizeram? Eles transferiram todo o recurso que eles arrecadaram no período cafeeiro para a industrialização, tá? Toda a renda foi encaminhada para a construção das fábricas, das indústrias e atrair mais capital para poder melhorar essa condição econômica e não ficar tão dependente dos países, dos estrangeiros, como era o caso, que até mesmo os insumos para a própria agricultura eles eram comprados de outros países, tá? Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem 3 atividades, 2 estão na página 55 e uma está na página 56, ok? São só 3 atividades em que vocês vendo o vídeo e fazendo uma leitura dinâmica nessas 2 páginas, é possível responder. Havendo qualquer tipo de dúvida ou curiosidade, eu peço que vocês façam anotações e eu vou explicar isso para vocês no momento oportuno, tá bem? Fiquem bem e eu espero que logo a gente se veja, tá? Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.